A Laís Amaral é nutricionista, é pesquisadora em alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC está aqui para falar sobre isso. E será que vamos conseguir essa mudança? A gente espera que sim, e que seja em breve, né? Que essa mudança é urgente. Você é muito jovem ainda, mas já deve ter conversado isso com seus pais. Menina, e antigamente que não tinha nem data de validade. Pois é. A gente ia olhar lá para ver se tinha bichinho, não tinha bichinho, tinha fiozinho, não tinha, para consumir o produto não, ou não. Olha como o Brasil ficou atrás durante tantos anos em relação à qualidade dos alimentos que a população consome, não é? Acho que uma coisa importante de destacar, Claudete, é que antigamente a gente se alimentava muito mais de alimentos naturais, alimentos frescos, Também, alimentos in natura. E com o passar do tempo, isso no mundo inteiro, mas também no Brasil, os nossos hábitos alimentares se modificaram, né? O que aconteceu foi que infelizmente, exatamente, hoje em dia a gente consome muito mais produtos industrializados, né, feitos na indústria de alimentos, do que de fato os alimentos mais saudáveis, né? Esse padrão vem se modificando. Então, isso é muito preocupante por conta do excesso de peso, das doenças relacionadas ao excesso de peso, como diabetes, pressão alta. E que leva a outros problemas de saúde, né? Vamos pegar um exemplo aqui, Laís. Vamos pegar aqui esse pacotinho, segura aí pra mim. Esse é o rótulo... Não, eu quero mostrar ali. Isso, o que vem? Não, o rótulo atual. Aí, isso. Que informações importantes tem aí e que normalmente ninguém lê, ou 25% de acordo com essa pesquisa que eu falei. Exatamente. O rótulo atual, ele tem a obrigatoriedade, né, de mostrar a tabela dos nutrientes, que demonstra em valores numéricos sobre, por exemplo, carboidratos, gorduras, sódio, proteínas. E a gente também tem uma outra parte importante que fica normalmente escondida também, que é a lista de ingredientes. Isso é uma parte muito importante do rótulo que as pessoas não dão tanto destaque, não dão tanta importância. E que não, às vezes, ó, desculpa, mas defendendo aqui as donas de casa, pensa, né? É tanta coisa para fazer e a mulher hoje em dia tem dupla, tripla jornada de trabalho. Sim. E normalmente quando você vai no supermercado, fala, quem? Quase ninguém. Tem que comprar os produtos, tem que chegar em casa, tem que retirar. Eu fiz outro dia umas contas, a mulher pega 8 vezes no produto antes de preparar esse produto para a família comer, uma loucura, né? Pega aqui, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no carro, tira do carro, põe no carrinho, tira do carrinho, põe na mesa, da mesa vai para o armário. Então, o tempo, o que eu estou querendo dizer, é curto. Ela deveria ler essas informações e até essas aqui que estão mais escondidas, como você falou, os ingredientes. Mas dá tempo de ler um por um dos rótulos? Não dá, né, Laís? Esse é um problema, um dos maiores problemas que a gente ouve, né, dos consumidores e das consumidoras. É a falta de tempo e a dificuldade de entender a informação do rótulo. Então, o que a gente tem hoje é a tabela nutricional e a lista de ingredientes, que os estudos já mostram que não são fáceis de compreender, nem de visualizar, a gente não tem um padrão, então muitas vezes a cor, o contraste não ajuda a compreensão. E só se levar uma lente de aumento, às vezes, porque a letrinha é tão pequena que nem com seu óculos você consegue. Exatamente. A letra é pequena, a cor não ajuda, são utilizados muitos termos técnicos e os valores numéricos também, a necessidade de fazer cálculo, conta. E não sabe, né, a dona de casa? Exatamente. Tem alguns estudos que mostram que até os estudantes de nutrição, os profissionais de saúde têm dificuldade de ler essa informação, de compreender essa informação. O que está acontecendo hoje, então, em relação ao rótulo de os rótulos de alimentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está propondo uma mudança, um aprimoramento. Exatamente, a Anvisa. Porque esse rótulo que tem hoje em dia, ele realmente não atende aos consumidores e consumidoras. Então, estão sendo propostas algumas mudanças importantes. Tá. Antes de falarmos sobre as mudanças, não atendendo, o dinheiro já está tão difícil de ganhar, o país em crise, tanta gente desempregada, e isso quer dizer que às vezes eu vou lá, compro e como algo que está prejudicando a minha saúde, ou está me engordando demais, ou está me prejudicando em outros sentidos, não é? Isso. E, bom, só a gordura, a obesidade já te prejudica bastante, porque se você está muito acima do seu peso, e no Brasil, o Brasil está gordo, as crianças estão mais gordinhas, e isso faz muito mal. Porque até o corre-corre, às vezes a mãe coloca um salgadinho na lancheira, ao invés de
aquela alimentação mais natural que a gente falava. Eu tenho perguntas aqui do nosso público e tem uma que eu achei interessante. Já falamos isso no programa, mas sempre que a gente fala sobre isso, surge essa pergunta para você ver como existem muitas dúvidas ainda em relação àquilo que você compra, àquilo que você consome. Aqui a Marcela Lins, de Natal, Rio Grande do Norte, pergunta se existem diferenças entre produtos light e diet, se elas estão especificadas nos rótulos. Existem diferenças sim. O que acontece hoje em dia em relação ao light e diet, nós temos uma regulamentação feita pela Anvisa sobre o light diet e isso é exposto no rótulo, normalmente na parte da frente das embalagens, né? O que acontece é que a parte da frente das embalagens, normalmente ela é utilizada como um lugar que as indústrias usam para fazer o marketing dos produtos. É claro que existem informações que têm a regulamentação, mas muitas outras ainda não. Por exemplo, o termo integral é um exemplo desse, e outros termos que a indústria usa e que acaba chamando muito mais atenção do que de fato a informação nutricional, que é o que é importante para a população visualizar. Então, sobre o que você estava falando, às vezes a gente compra achando que faz bem, mas no fim não faz, muito por conta disso. A publicidade que é feita do rótulo de alimento acaba sendo muito prejudicial para o consumidor, que é enganado, né? É confusa, a informação é confusa e ele é enganado e leva um produto que parece que faz bem, mas não faz. Tá. E não existe nenhuma fiscalização em relação a isso, por exemplo, chamar de integral aquilo que não é integral, ou usar esse marketing que você falou para colocar em destaque aquilo que o produtor quer que a pessoa enxergue primeiro para poder comprar o produto? Então, como eu disse, alguns termos a gente já tem alguma regulamentação da Anvisa, por exemplo, light diet, ou o reduzido em sódio, por exemplo, Mas rico. falta muito. Mas a maioria das alegações, a gente chama de alegação isso, né, que é essa parte que a indústria utiliza como publicidade. A maioria das alegações ainda não tem uma regulamentação específica. Então, o que acontece é que a indústria utiliza a parte da frente do rótulo do jeito que quer e isso acaba chamando muito mais a atenção, as cores, os desenhos, os personagens infantis. Nossa, criança apaixonada por Exatamente. Isso, né? Então, chama muito mais a atenção. Então, a mensagem tem que ficar bem mais clara. Agora, uma coisa que eu nunca entendi direito é assim, ó, pegando aqui a bolachinha de novo, existe, assim, alguma obrigatoriedade ou um porquê de um estar na frente do outro, por exemplo, daqueles que vêm em primeiro lugar ou segundo, das quantidades e dos ingredientes que estão aqui? Sobre os nutrientes, você diz? Não, tem alguns nutrientes que são obrigatórios e alguns, por exemplo, proteínas, as gorduras, o carboidrato. Mas, por exemplo, o açúcar, que está dentro do carboidrato, mas especificamente o açúcar, ele não tem uma obrigatoriedade de ser especificado na embalagem no momento. Destacado. Exato, mas isso está já em discussão. E o sódio? O sódio, sim, o sódio é obrigatório. Mas, né, Quer dizer, são quantos anos de luta, Laís? Para essa mudança que está sendo proposta agora, e finalmente... que nós vamos contar daqui a pouquinho? Exato. Existe um grupo de trabalho lá na Anvisa desde 2014. Então, lutando para isso. Exatamente. E é uma mudança que já foi aceita por alguns países e utilizada por alguns países. E o IDEC tem o resultado disso? Melhorou? A população gostou? Isso que você está falando, Claudete, é sobre o que a gente chama de rótulo frontal. O que é o rótulo frontal? Ele tem o objetivo exatamente de facilitar para o consumidor a visualização e a identificação sobre o rótulo. Pode mostrar agora. Isso é um exemplo, né, o que a gente propôs. O IDEC que exatamente, propôs? O IDEC é a Universidade Federal do Paraná. A gente esse triângulozinho aí que vocês... Exatamente, esse aqui. Exatamente esse. Isso. Isso é um exemplo de rótulo... Desculpa, eu perdi aí. O IDEC e a Universidade Federal do Paraná. A gente teve parceria de pesquisadores do design da informação, que construíram essa ideia, essa proposta. Esse alerta aqui. Isso. Então, aqui tem 2 alertas, porque precisa de 2 alertas do produto. Exatamente, com base nos critérios, né? Então, aqui daria para ler alto teor em gorduras, você está vendo aí, né? E em sódio também, alto teor de sódio. Porque aí, por mais que chame atenção o personagem, aqui o integral bem grandão, você vai ter esse alerta, né? E se consumir,
está sabendo que está consumindo um produto que não vai fazer tão bem, porque tem gorduras, né? Em gorduras totais o valor é alto também e também alto em sódio. Que países, por exemplo, já estão usando algo parecido? Esse rótulo frontal, ele já foi implementado no Chile e já tem indicação de sucesso. Então, mudou. O objetivo do rótulo frontal é conscientizar a população, garantir o direito à informação. Tá. Né? Então, fica na mão do consumidor se ele vai consumir ou não, claro. Mas a informação está garantida, informação de qualidade, informação fácil de ser visualizada, fácil de ser compreendida, né? E assim a gente espera que façam escolhas mais saudáveis. No Chile, Desculpa, pode completar. No Chile, eles já têm resultados de que mudou a postura do consumidor. Melhorou a escolha alimentar do consumidor. Eu vou dar uma saidinha, Laís, e quando eu voltar, guarda aí, hein? Porque às vezes eu esqueço, você guarda. Eu vou querer saber um pouquinho, você é nutricionista, qual o perigo de estar consumindo algo com muitas gorduras não saudáveis e com um alto teor de sódio? Para você explicar para o nosso público, pode ser? Pode. Então, Laís, ela tem noção do perigo, não disso? Me fale dele, dessas gorduras, né? Do sódio em excesso no organismo da pessoa. Os alimentos que a gente está conversando aqui são aqueles alimentos industrializados. A gente tem um termo que a gente chama de alimentos ultraprocessados, que eles sofrem muitos processamentos dentro da indústria de alimentos. Esses alimentos, na verdade, a gente chama de produtos porque pouco tem de alimento de verdade ali dentro, né? Ou quase nada. E em consequência disso, eles são muito ricos em sódio, em gorduras e em açúcares. Isso vai fazer o que no organismo da pessoa? Por exemplo, o açúcar em excesso vai causar o diabetes, que já é conhecido das pessoas. O excesso de sódio vai subir a pressão. O excesso de gorduras pode causar doenças do coração, cardiovasculares, né? E tudo isso, exatamente. E tudo isso também colabora para o excesso de peso, para a obesidade. Então, são vários fatores aí que podem levar a esse tipo de doença e o hábito alimentar é um fator muito importante. O que a gente tem visto hoje em dia é a piora do hábito alimentar com o excesso de consumo desses ultraprocessados. É verdade, é o que mais tem. Agora me fala, esse pequenininho aqui é só um exemplo ou tem tudo isso? Ele tem tudo isso. Vixe! E ele é, né, teoricamente, ele é light, isso daí. Nossa, olha, considerado light, uma bebidinha para criança. Agora dá uma olhadinha aqui. Eu vou dar para você segurar, que você já sabe, você lê? Tá? Isso. Esses rótulos todos aí, olha tudo que ele traz. O que ele tem aí? Esse daqui ele é alto em açúcar, em gorduras saturadas, em sódio e ele também contém adoçante, né? Que é uma informação importante também de mostrar para a população, para a pessoa saber, né? Isso é o direito à informação. Muitas vezes a gente não consegue identificar essa informação, que normalmente vem ali na lista de ingredientes, mas é muito mais difícil de enxergar. Isso. Bom, em que pé está a situação para acrescentar esses rótulos aos produtos que nós compramos e de uma forma, assim, visual muito mais fácil, né, da dona de casa reconhecer? Exatamente. Esse aprimoramento que a Anvisa está discutindo, ele, na verdade, não é somente sobre esse rótulo frontal. Ele é sobre todo o rótulo nutricional, inclusive da tabela, e inclusive também das alegações e uso de personagens, esse tipo de coisa. Essa discussão, como eu disse, ela vem sendo feita desde 2014. O IDEC fez parte desse grupo de trabalho desde o começo, né? E outras instituições, a própria indústria, universidades e tal. E agora está em que fase? Agora, a gente acabou de terminar a tomada pública de subsídios. O que é isso? É uma etapa do processo regulatório da Anvisa, que foi uma consulta pública, estava aberto para o público, mas eles tinham algumas questões mais específicas para as pessoas mais técnicas, os profissionais da área da saúde, da área do design, para discutir essas novas mudanças. E o que é muito importante é que a Anvisa já colocou, né, nesse primeiro relatório, que o rótulo frontal vai ser de advertência, vai ser de alerta. Não especificamente esse tipo de triângulo, isso foi uma proposta do IDEC, ela também está em discussão, mas vai ser o tipo alertar o consumidor. Exatamente, vai ser sobre fácil. O que existe ali, Isso. de fácil identificação. Exatamente. O que o IDEC acredita e nós também, que vai melhorar bastante para a dona de casa poder identificar onde ela está gastando seu dinheiro, de que forma e o que está levando para casa para preparar para sua família, né? Exatamente. Ou já tão preparado.
e às vezes é nada, né? É muito triste isso. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa. Tem alguma forma ainda da população participar de alguma maneira, pressionar? E quando isso deve acontecer, Laís? Bom, agora a Anvisa acabou de fechar essa tomada pública de subsídios, vai ter uma discussão interna e eles vão abrir provavelmente uma consulta pública, a gente espera que dentro de um mês, provavelmente, e a população vai poder participar de novo, é um processo completamente participativo, a população pode dar opinião, entrar no site da Anvisa, isso provavelmente vai ser aberto dentro de um mês, a gente espera. E a gente tem também muitas informações, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então passa para mim. O IDEC faz parte de uma coalizão que chama Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, é super fácil de achar. E lá tem muita informação sobre o processo de rotulagem. Né, no Instagram, @Aliança Alimentação Tudo Junto. Isso. Né? Alianca Alimentação. Alianca, né? Sem a cedilha. E no Facebook, Aliança pela Alimentação. Exatamente. E lá vocês vão informar também como e quando a população pode participar. E para além da rotulagem, a gente também fala sobre outros temas de alimentação super importantes. Que são importantes. Exatamente. E que eu espero que você volte para a gente também poder conversar sobre eles aqui no programa. Obrigada, Claudete. Um beijo Foi um para prazer. você, para mim também.